sempre começa pelo grupo de contatos, que é a lista, né, de números que a gente vai ligar. Aqui no grupo de contatos, a gente tem esse botão de mais aqui, onde adiciona um novo. Então, para adicionar um novo, a gente vai colocar o nome dele e carregar o arquivo. O arquivo, a gente tem um modelo específico que precisa ser seguido, que daí você clica aqui e ele baixa o arquivo. Eu já tenho ele baixado, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. O arquivo, ele é dessa forma aqui. Os campos obrigatórios são contact CPF, contact phone e contact name, tá? Os outros não são obrigatórios. E aqui a gente tem o contact WhatsApp e também o contact phone celular aqui, que é para a gente colocar o número de celular do cliente. Se for um número de celular, você preenche essa parte do contato celular. Se for um número fixo, a gente preenche essa parte aqui do fone de trabalho, certo? Deixa eu só dar um enter aqui para ele mudar o meu formato. O formato do telefone, em todos os campos de telefone, eles precisam ser dessa forma aqui, 55 DDD e o número de telefone, tá? Ele não pode ter outro formato, que senão ele fica inválido. O tipo de telefone aqui, um é telefone celular e dois é telefone fixo, certo? A gente ainda tem um campo coringa, que é para caso você queira adicionar algum outro campo pro agente preencher lá na tela de atendimento. Então a gente tem essa possibilidade aqui. Como é que funciona esses campos coringas? Aqui dentro dessa coluna integradores, você separa o campo. O nome do campo ele vai ficar entre aspas duplas. Você escreve o nome, vírgula, o valor do campo que você quer. Então, por exemplo, eu posso ter um campo aqui chamado débito e o valor do campo para esse meu contato aqui, o meu primeiro contato, é 100, por exemplo. Se eu quiser ter mais um campo ainda, eu faço o pipe aqui, eu separo para o pipe e começo novamente. Dentro de aspas duplas, o nome do campo, vírgula, dentro de aspas duplas, o valor do campo, certo? Então, eu posso ter essa forma aqui para adicionar campos a mais, certo? Voltando aqui no início, o campo contact CPF, ele é um campo de identificação. Então, ele precisa ser um número único para cada linha, tá? Não precisa ser necessariamente CPF ou CNPJ, mas ele não pode se repetir em nenhuma linha. Então, você pode ordenar por 1, 2, 3, 4, 5, não tem problema. Mas ele não pode se repetir, tá? Vou arrumar o telefone aqui também para ficar mais fácil de ver. Aqui é a mesma coisa. O telefone sempre tem que ter o 55DDD e o telefone, tá? Ah, uma vez que eu preenchi... Vale lembrar que essas informações aí do começo, né? São as informações que vão ser preenchidas lá no contato do cliente, na tela do atendente. Não são necessariamente as informações que você está usando para executar essa descagem, né? Então, esse campo aí, contact phone, vai ser o que vai estar preenchido na tela, lá como se fosse o cadastro, né? Aí você liga pelo telefone que você inseriu lá no final da planilha. É isso, né, José? Isso, isso. O... Esses campos aqui, eles vão aparecer lá no contato, que aparece na direita da tela do atendimento, né? Quando cair a ligação do discador para o agente atender. Os campos que o sistema disca são esses aqui. Fone celular aqui, fone trabalho, certo? Então, é importante preencher esses aqui certinho também. Uma vez que eu preenchi a minha planilha aqui, eu vou importar ela.
Já criei um. Já tenho um grupo com esse nome. Beleza, eu importei aqui. Ele não está me mostrando a quantidade que eu importei por enquanto. Eu vou sair aqui da tela e entrar novamente para ele atualizar. E ele já me mostrou aqui, ó, o grupo que eu criei tem 3 contatos carregados e está ativo para trabalhar. Se o número de telefone que eu coloquei em algum contato for inválido, o sistema vai importar e vai excluir, vai ignorar aquele contato. Então, por exemplo, essa lista de baixo aqui não tem nenhum contato válido, por isso que ele está zerado aqui como quantidade de contatos. Então, é importante sempre seguir aquele formato do telefone de 55 DDD e o telefone em todos os campos de telefone, tá? Aqui no grupo de contatos ainda eu posso ativar e desativar o grupo de contatos. Depois que eu importei o grupo de contatos, eu vou criar a minha estratégia de descagem, tá? Só o André tá com a mão levantada. Pode falar, André, se tiver Pode alguma falar, dúvida. Oi. André? Sim, eu tenho. A única maneira de criar grupo de contato é através do CSV. Eu não consigo aproveitar os contatos que já estão dentro da plataforma é, e só organizar eles em um novo grupo, alguma coisa assim? Não, não. No caso do discador, ele é um grupo de contatos à parte, é uma lista à parte. É só por aquele CSV mesmo. E se eu subir um CPF que já está cadastrado, ele não dá conflito? Não, ele é bem, Ele bem é à parte mesmo. independente. Pode subir que não tem problema, tá? É, isso que Beleza. você sobe no módulo discador ou no módulo broadcast, eles não vão necessariamente cadastrar eles na agenda do Omnia, né? Então, são módulos apartados. Isso que você comentou de utilizar a própria agenda, já tem, só que por hora tá liberado só lá no broadcast, né? Não tá no módulo de discador ainda. Entendi. Seguindo aqui, então, o meu próximo passo, depois que eu criei o meu grupo de contatos, eu vou criar a estratégia. A estratégia você não precisa criar toda vez que for criar uma campanha para discar. Você pode criar uma e reutilizar ela, tá? Ah, mas precisa ter uma estratégia, pelo menos, para você selecionar na hora de criar a campanha. O que que a estratégia é? Eu vou dizer como que vai funcionar o meu discador. Então, aqui eu vou colocar um nome para minha estratégia. Na parte de sequência, eu vou escolher qual sequência que eu quero que seja discada. O que que é a sequência? Voltando aqui no arquivo do discador, se você ver aqui no final, a gente tem os 2 telefones principais que eu mostrei, mas a gente tem ainda os telefones contato aqui, ó, contato, recado, comercial, que eu posso adicionar. Então, eu posso adicionar mais de um telefone para cada contato. E a sequência, o que que ela faz? Se eu selecionar a sequência horizontal, ele vai vir, vai ler a minha primeira linha aqui, o João da Silva, e vai discar para todos os números que o João tem. Se o João tiver um número celular, um número fixo, um fone recado, ele vai discar primeiro para o celular. Não conseguiu, vai discar depois para o fone trabalho, depois para o fone recado, assim por diante. Se eu selecionar a sequência vertical, ele vai discar para o primeiro número do João, primeiro número que está cadastrado, pode ser um celular ou o trabalho, né? O primeiro que tiver cadastrado ali. E depois ele passa para a Amanda, para o primeiro da Amanda, depois para o Eduardo, o primeiro número do Eduardo também, certo? Então, a sequência funciona dessa forma, tá? A cadência é a agressividade do discador. Se eu quero que o discador ligue para um contato por agente, 2 contatos por agente ou 3 contatos por agente, isso ao mesmo tempo. Se eu escolher 3, por exemplo, quando eu tiver um agente disponível para receber uma chamada, o sistema vai discar para 3 contatos ou 3 números, né, se tiver na sequência horizontal, ao mesmo tempo para tentar entregar uma chamada para aquele agente. Se eu selecionar um, vai ser uma chamada e depois, se o cliente atendeu ou não, ele tenta mais uma chamada e assim por diante, certo? Aqui na parte da renitência, eu vou dizer
como que vai ser as minhas retentativas de chamada, né? Então, uma chamada que foi abandonado, eu vou dizer quantas tentativas, qual vai ser o máximo de tentativas que eu vou fazer antes do sistema parar de discar para aquele número que está dando esse status de abandonado, e o intervalo de tempo entre uma tentativa e a outra. Então, no exemplo do abandonado, se eu liguei para o João lá da minha lista e deu status abandonado, melhor, para ficar mais fácil de entender, deu status caixa postal, o sistema vai ligar até 5 vezes para o João, para esse número do João que está dando caixa postal. Se der caixa postal 5 vezes, o sistema para de discar para ele. E cada tentativa dessas 5 vai ter um intervalo de 10 minutos entre uma e a outra, certo? Então, eu tenho como configurar esse tempo e a quantidade de tentativas para esses status aqui das chamadas, tá? E aqui embaixo eu tenho os filtros. Eu posso discar para fixo e móvel, né? Ou só fixo ou só móvel. Então eu posso escolher para quais números que eu quero discar nessa minha estratégia aqui. Então, se eu importei, por exemplo, eu seleciono só móvel, aqui no meu sistema, no meu arquivo, eu importei 2 números móveis e um fixo. Então, o sistema vai discar só para esses 2 contatos aqui. Esse aqui ele não vai discar porque lá na estratégia eu selecionei que não ia discar para fixo, tá? Então, eu tenho essa possibilidade e eu posso fazer um filtro por região aqui, onde, por exemplo, eu posso selecionar 2 regiões aqui. Vou pegar o 48. Eu posso dizer que na região, para os telefones com DDD 11, eu vou começar a discar às 10 da manhã e parar às 16h57, por exemplo. E para os DDD 48, eu vou começar a discar às 9 e vou parar só às 20h57. Então, eu posso fazer essa forma também aqui por DDDs. Então, o sistema é automático, né? Ele vai ler isso aqui e só vai discar para os DDDs 11 dentro desse intervalo de tempo, certo? E aqui embaixo eu tenho a opção de ativo e inativo e o botão de salvar aqui. Já tem. Então, eu criei a minha estratégia aqui. Ó, ela já está aqui embaixo. Ele mostra um resuminho. Depois que eu criei a estratégia, eu venho para o próximo passo, que é criar a campanha. A campanha é a descagem em si, né? Então, aqui eu tenho já as campanhas criadas. Eu vou clicar no mais aqui novamente. Vou colocar o nome da minha campanha. Eu vou selecionar o serviço que a minha campanha vai entregar, né? Para qual fila de atendimento que ela vai entregar. Eu vou selecionar aqui as chamadas. Então, importante, quando eu for criar aqui minha campanha, eu tenho que selecionar o serviço onde os agentes já estão alocados, né? Ou alocar os agentes para o serviço que eu selecionar aqui, para eles poderem receber as chamadas. O grupo de contatos, eu vou selecionar o grupo que eu criei. Depois que eu seleciono, eu clico no mais. Ele vai aparecer selecionado aqui. Eu posso selecionar mais de um grupo de contatos. E a estratégia é aquela estratégia que eu mostrei. Selecionei aqui. Aqui embaixo, a gente tem duas possibilidades de configurações da campanha. A gente pode criar a campanha da forma manual ou a gente pode criar a campanha automatizada, tá? Manual, ele vai aparecer os controles manuais para a gente iniciar, pausar. Eu vou mostrar aqui na próxima tela depois. E automática, o sistema mesmo vai configurar, vai controlar isso. Então, se eu selecionar o automático, eu tenho essas configurações aqui para ajudar o sistema a definir que horário ele inicia, que horário ele para de discar, quantos dias ele vai discar, né? De qual data a qual data. Então, aqui primeiro a gente tem a vigência, né? Eu vou dizer que a minha campanha vai começar dia 11 e vai parar, por exemplo, dia 12. Ele vai começar a discar dia 11 e vai parar dia 12. Embaixo aqui eu tenho a minha configuração diária. Eu posso
selecionar quais dias da semana o meu discador vai discar, vai iniciar as discagens, quais dias ele não vai discar, né, o que não tiver selecionado, e dentro de qual horário, certo? Então, na minha configuração aqui, eu selecionei que ele vai discar de segunda a sexta, das 8 às 18, entre o período do dia 11 do dia 10, né, ao dia 12, tá? Claro que isso aqui é a regra geral, mas ele também vai seguir o que tiver na estratégia lá. Se você botou na estratégia para o DDD11 começar às 10, ele não vai discar antes das 10, mesmo que eu configurei aqui para iniciar às 8, tá? Então, esse aqui é um geral, e o que você colocar lá em detalhe na estratégia vai ser o prioritário, certo? Então, essa aqui é a forma de configurar para ele criar automático, tá? Deixa eu fazer uma. Então, eu criei a minha campanha aqui. Ela tá verdinha aqui, ela tá pronta, né? Tá ativa. Ela mostra o meu serviço, a estratégia que eu estou usando. E a gente tem aqui os controles para ativar e desativar ela, tá? O Azinho aqui, ele significa que a minha campanha é automática, então eu não preciso fazer nada aqui, que quando chegar na data ali, o sistema vai discar automático. Quando tiver o M, como é esse de baixo, significa que a campanha é manual. Então, aí ela só vai iniciar a descagem se a gente usar esses botõezinhos aqui. O que esses botões fazem? O verde inicia a campanha, o laranjinha aqui pausa, o vermelho finaliza a campanha. A gente tem a opção de repetir a campanha e a gente pode também reiniciar a campanha toda. Qual é a diferença de repetir e reiniciar? Lembra que na estratégia eu configurei a quantidade máxima de tentativas para cada status? Então, se eu repetir a campanha e tiver números que já foram atingido o máximo de tentativas, o sistema vai ignorar, como se já tivesse sido discado, ele não vai discar, ele vai pular e vai para os próximos. Mas se eu reiniciar a campanha, ele vai zerar tudo e vai ser como se a campanha tivesse sido criada nova desde o início, certo? Então, essas aqui são as funções que a gente tem aqui para a campanha, tá? Depois que eu criei a minha campanha, eu acompanho ela pelo dashboard. No dashboard, deixa eu pegar uma que já foi usada aqui. A gente tem o monitoramento, né? A gente pode escolher em tempo real. A gente tem a quantidade de agentes disponíveis no serviço no momento para atender as chamadas, quantidade de agentes que estão fazendo uma chamada no momento, a quantidade que está em pausa e a quantidade que está offline. Lembrando, esses são os agentes que estão atribuídos ao serviço, né? À fila. Aqui embaixo a gente tem a quantidade de chamadas que estão em descagem pelo sistema, que ainda não foram entregues para os agentes. Aqui conectados é a quantidade de descagens de contatos que estão na tela do agente. Não conectados é que não deu certo a chamada não completou. E trabalhados foram todos que foram atendidos, o total. O trabalhados ali é só a relação de conectados e não conectados, só tá passando o total ali entre os dois. Isso. E aqui embaixo a gente tem os gráficozinhos, o gráfico da campanha, né, a quantidade de trabalhados e tal, e agentes disponíveis versus o Discando Agora. Como a minha campanha ela não está ativa, eu não tenho o gráfico aqui, mas ele vai ter. Ele vai mostrar a quantidade dos agentes disponíveis em relação à quantidade de chamadas sendo discadas simultâneas no momento, certo? A gente tem mais um gráfico aqui do resumo da campanha e a campanha versus a estratégia aqui também, certo? Então, para criar uma campanha no discador e trabalhar, ela funciona dessa forma. Poxa, Cé, uma dúvida. Referente ao modo de descagem, você colocou ali de 3 para 1, de 1 para 1, 2 para 1.
Existem outros métodos de formatagem? Não, o modo de descagem, ele é só o que aparece aqui na tela. Deixa eu abrir um novo aqui, ó. Então, a gente tem a sequência, né, que é a horizontal ou vertical, ligar para todos os telefones do contato ou só para o primeiro de cada contato, e a cadência de 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1. Esse é o método de descagem. A gente Tá, não tem nada diferente disso aqui. como se fosse. É que eu estou comparando com o nosso aqui, né, do IT, daí, da Code7, que daí Esse aqui é o Power Power. Simple. Isso, é o Então, Power. tá, Isso mesmo. entendi. Tá, beleza. Um ponto que talvez seja interessante, né, colocar sobre esse módulo ali do discador. Assim que você colocar para rodar, né, uma campanha ali de discagem, é bom separar sempre as filas, né, ter os agentes que são responsáveis por atender esse módulo, né, talvez até tirar eles da fila da URA, do atendimento de voz padrão, porque vai impactar, né? Se ele estiver atendendo uma ligação normal da URA, as ligações do discador não vão ser direcionadas para ele, né? No Omni a gente não tem a possibilidade, sobre hipótese nenhuma, de ter duas ligações em tela para o mesmo contato, né? Para o mesmo atendente. Então, se a gente colocar para rodar a campanha do discador, aquela pessoa tiver atribuída tanto para receber ligações receptivas quanto as da campanha, ela vai receber uma ou outra, tá? Ou ela vai estar trabalhando lá no receptivo que está vindo as ligações através da URA, ou vai estar trabalhando nessas ligações da campanha. Então, enquanto ela está na campanha, ela não vai estar recebendo ligações da URA, e enquanto ela está na URA, não vai estar recebendo ligações da campanha, tá? Além de Isso. ter, né, a parte da fila, é importante deixar claro, né? A gente está rodando uma campanha, então, sei lá, das 10 ao meio-dia vai ser a campanha, e depois você consegue retornar essa pessoa para a URA para poder ter mais agilidade, né? Senão vai dar conflito, vai receber ligação de um canal e de outro também, vai acabar deixando os clientes esperando. Isso é bom deixar separado, botar num serviço separado e não deixar o usuário no serviço do receptivo mesmo, para evitar de dar conflito de chamadas e acabar também impactando a performance da campanha também, né?